Ruth, entrevista de hoje, traz para você uma história emocionante, uma história dramática, uma história triste, uma história que com certeza você já ouviu falar, quem sabe se você não acompanhou passo a passo. A história de uma criança que foi assassinada pelo padrasto e pela mãe. Mas a história também de uma criança que, com a sua curta trajetória aqui, 4 anos e 10 meses que ela faleceu, vítima desse assassinato, uma criança que, com a sua partida, ela trouxe luz a partir de uma fundação abraçada, fundada, criada, desenvolvida pelo seu pai. Uma criança que hoje já não está mais entre nós, mas traz toda a trajetória e joga luz e, quem sabe, eu acredito nisso, salva outras crianças. A partir de uma bandeira que foi levantada, e eu estou falando de Henri Borel, do menino Henri Borel, do Rio de Janeiro, que foi assassinado, e os fatos mostram isso, pelo padrasto, na época era conhecido como Dr. Jairinho, e pela própria mãe do Henri, a Monique Medeiros. E aqui comigo para falar não só sobre a história que ele teve com o Henri, que é o filho dele, mas sobretudo pelo mundo que se desnudou e que abriu a partir dessa tragédia que ele viveu e das lembranças que ele traz. Eu recebo aqui o pai de Henri Borel, Leniel Borel, o fundador, o criador da fundação que leva o nome Fundação Henri Borel. Leniel, seja muito bem-vindo ao podcast Ana Ruth, entrevista do nosso Band RN. Uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui. Eu sinto honrado de poder estar aqui falando, né, da história do meu filho, dessa história linda de uma criança, de um anjo que esteve aqui entre nós, do qual Deus me permitiu ser pai. E essa nossa luta, né, de combate à violência infantil, né, de transformar o luto em luta, né, todo dia. Estar aqui falando aqui no Rio Grande do Norte, falando para as pessoas que estão nos assistindo nesse espaço a importância que é de proteger a criança, né? Proteger a criança é um dever de todos. Leniel, como foi esse momento, como foi essa transição de transformar o seu luto numa luta? Como é que você, como se deu esse processo? Bom, só pode fazer algum sentido, ter algum significado, se a gente conseguir ajudar outras pessoas e salvar outras crianças. Meu filho lindo, né, que era para estar aí desenvolvendo, crescendo, era para estar aqui. Talvez era para a gente estar falando sobre o mesmo assunto, mas com o Henri aqui. O Henri estava sendo criado para ser um médico, um futuro médico, um engenheiro, um advogado, alguém desenvolvedor de uma vacina, fazer a diferença na sociedade. E hoje, meu filho está fazendo a diferença na nossa sociedade, mas infelizmente, meu filho não está mais aqui, com a história, né, do falecimento dele, essa nossa história de luta. Eu nunca, sabendo de um Deus tamanho, né, do tamanho do nosso Deus, eu nunca achei que, que foi Deus que matou meu filho, não é isso. Mas sabendo de um Deus tamanho do nosso, já que houve a permissibilidade, tem que ter um propósito nisso tudo. Ali, né, no pior momento da minha vida, meu filho, né, não mais aqui entre nós, enterrado, começamos a ver os números, né, que trago números da Unicef, que nos trouxe naquela época, são 33 crianças assassinadas todo dia no nosso país. São 33 Henri, 33 Isabela Nardoni, 33 Bernardo Boldrini. E ninguém falando sobre isso. Ninguém falando desses números e falando sobre ações contundentes para que evitasse esse número. Bom, o que eu creio do fundo do meu coração hoje, né, através da nossa luta, é que se tivesse outro Leniel antes de mim, talvez não teria acontecido. Por isso que eu estou aqui hoje, venho do meu estado, venho do Rio de Janeiro, tá aqui junto com você falando aqui, né, no Rio Grande do Norte, para mim é super importante, e que as pessoas que estejam nos assistindo sejam transformadas, não saiam iguais, saiam mais reticentes, mais com um olhar diferente e sabendo quais os mecanismos que podem ser usados para a gente conseguir proteger as crianças.
Leniel, a gente vai falar sobre essa sua vinda aqui ao Rio Grande do Norte, mas antes eu quero contar um pouquinho dessa trajetória. E você falou sobre Isabela Nardoni. Aham. A assassina, e eu trato assim porque ela foi Sim, condenada, ela recentemente, inclusive, saiu da prisão. pois é. É, o que você pensa sobre isso? O que é que lhe vem à mente? Que tipo de Sim. sentimento, Leniel? Muito importante você falar sobre isso. Hoje, todos os jornais do Brasil, inclusive lá em outras redes, a gente acabou falando sobre isso, porque além da soltura, né, da algoz, né, da outra, Ana Carolina Jatobá, Sim, tá na iminência de ser solto o Alexandre, né, Nardoni, o pai o Nardoni, dela. o pai, por causa da progressão do regime de pena. Um absurdo, né? Eu sou altamente solidário com a Ana Carolina, é uma amiga, uma querida. Eu sempre falo, a Ana me ajudou mais do que a minha própria psicóloga, porque ela viveu. Você já se conhecia ou não? Sim, eu tenho um podcast no Rio de Janeiro Isso. chamado Basta Cash. A Ana me procurou ali no pior momento da minha vida, através de outros canais de comunicação que nos aproximaram, e desde então a gente se fala. Falamos muito, às vezes semanalmente, às vezes falavam mais diário, mas assim, a luta é nossa, né? Hoje a gente luta pelos nossos filhos e lutamos por outras crianças. E ali, essa semana, nós estamos aí na iminência da soltura do Alexandre. Tá todo mundo, né, assim, consternado com essa coisa, porque é muito fruto do que a gente tem lutado. Hoje, no nosso país, o foco é o crime e o criminoso, né? Principalmente num processo criminal. Qual é o direito da vítima no nosso país? Ninguém fala na vítima. Eu como vítima, eu como uma testemunha de acusação, eu como pai do Henri, sou apenas uma testemunha no processo. Ninguém vem com a humanização em relação ao que aconteceu, qual é o meu direito, o que eu preciso saber, a humanização de lutar junto comigo nessa luta contra os algozes. São 3 anos, como eu falei aqui, desde o meu filho faleceu em 8 de março de 2021. Fez 3 anos, sexta-feira passada, do que o meu filho faleceu, e até hoje não sabemos o júri popular, não temos essa data do júri. É muito difícil fazer justiça no nosso país. Você só vê a dificuldade de fazer justiça quando você precisa dela. E aí, nesse caminho, estamos aí com o Alexandre, com a outra Ana Carolina sendo solta pelo caso da progressão do regime de pena com relação a crimes hediondos. Se o pior tipo de crime é o crime hediondo, se nós estamos falando que os seres mais vulneráveis são as crianças, os adolescentes, os idosos, as mulheres, puxa, crimes contra esses, que são os piores tipos de crime, deveriam ser cumpridos integralmente. Mas não. Hoje, a resposta que nós estamos tendo do judiciário em relação a esses casos só tem aumentado a criminalidade no nosso país. Porque esses criminosos, esses assassinos, essas pessoas muito ruins, sabem que vão ser presos e ficam muito pouco tempo. Pegou mais de 30 anos o Alexandre, e em 15 anos agora está sendo solto. Qual a humanização? Qual a preocupação com essa mãe que luta pela filha dela? Eu, Leniel, fico muito preocupado. Monique já foi solta, minha ex-mulher, 2 vezes por causa do judiciário sem nenhuma prova. E a gente tem que ficar lutando. A luta por justiça, ela mata todo dia um pouco a vítima. E é isso que a gente tem lutado. Mas, respondendo um pouco da sua resposta, tive outros canais, né? Por onde a gente passa, eu ouço muito isso, Ana. Leniel, você tem que ir em outros estados, você tem que ir para Brasília e lutar para prisão perpétua, pena de morte. Não sei se você já ouviu isso, eu ouço muito isso, né? Eu falei, calma aí, pessoal. Pena de morte? Talvez nunca no nosso país, né? Muito radical. Prisão perpétua? Quiçá um dia a gente começa a conversar. Mas vamos conversar o que está aqui hoje. Progressão do regime de pena. O cara comete o pior tipo de crime. O crime contra uma criança indefesa. Pega 50 anos, 30, 20, que seja, e ainda tem seu regime reduzido porque leu o livro. A Susana Van Richthofen, ela tá solta. Solta e saía, né, as saidinhas dela lá, né, da cadeia, no Dia das Mães. Que absurdo! Daqui a pouco o Alexandre sai e ainda vai processar o Estado, a gente tem que pagar a conta como um coitadinho. Estamos aí, o Alexandre, o outro, o Boldrini,
exercendo o poder de medicina lá, apesar de ter usado a medicina para matar o filho. Então, assim, nós estamos vivendo uma inversão do mundo, estamos em inversão de valores, e isso muito propiciado pelo que o sistema judiciário brasileiro hoje está permitindo. Leniel, você está em Natal, trazendo por uma causa que a priori não seria sua, porque é um outro que está vivendo. Sim. Conta um pouquinho sobre esse momento que você vem vivendo e que se perpetua desde a morte do Henry. Bom, como eu falei, né, é tão difícil quanto perder o meu filhinho, né, e para mim, tá, Ana, assim, nunca haverá justiça no caso do meu filho. A justiça, ela vale muito para mim. Se eu te roubo um celular, no direito civil, ela é muito bem aplicada. Você me rouba um celular, eu vou te processar, você vai me pagar um celular mais X valor de danos morais. Isso é justiça. E o meu filho? O que a gente pode fazer para trazer meu filho de volta? Nada que for feito vai trazer meu filho de volta. Então não há justiça no caso do meu filho. O que nós estamos lutando é para que seja na proporção da brutalidade que fizeram e que outros algozes, outros criminosos, outros psicopatas, outros assassinos pensem 10 mil vezes antes de assassinar uma criança, porque se eles forem, eles vão pegar a mesma pena que Jair e Monique. Entendeu? Essa é a nossa luta, para que seja uma referência para que outros casos não aconteçam. Nessa luta, a gente tem tão difícil, né? Como eu falei de perder meu filho, é saber que são 33 assassinados todo dia e nada acontecendo. Então, eu, muito sincero, se a gente conseguir salvar um por dia, vai ser 32 no final do ano. Vai ser 32 por dia. No final do ano, teremos menos 365 dias. Ano que vem, nós estaremos aqui de novo no seu programa e falando assim, olha, Ana, caramba, vamos olhar para trás. A gente falou sobre o assunto aqui em Natal. Os números eram terríveis e os números diminuíram. Então, faz sentido. Valeu a pena do que a gente está falando. A luta só pode valer a pena se a gente conseguir salvar outros. E aí, nessa caminhada, eu tenho transformado o meu luta em luta. O meu filho está no céu. Eu tenho certeza que eu vou encontrar o Henry de novo, assim como o sol hoje vai escurecer, amanhã vai clarear. Eu tenho certeza. Porque o reino dos céus é das crianças. Jesus falou isso. Mas é fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu não vou conseguir que meu filho volte. Eu é que preciso ir até ele. E aqui em Natal, o que é que busca o Leniel Borel em Natal e percorrendo as causas que você abraça, Leniel? Bom, a gente tem uma rede social muito forte, né? Chamado Leniel Borel no Instagram. @Leniel Borel lá, quem puder seguir, se eu puder falar aqui. Claro, por favor. As pessoas nos procuram aí ao Brasil inteiro. Temos um podcast também chamado Basta Cash e o Instagram e o canal de comunicação da Associação Henry Borel, que apesar de estar no Rio de Janeiro, acabou virando uma referência. E aí muitas pessoas nos procuram. E aí um caso muito específico de um pai aqui em Natal nos procurou, as pessoas nos marcaram, os seguidores, que é o professor Carlos André, falando, Leniel, ajuda esse pai, coitado desse pai, tá tentando lutar a justiça por 2 anos e não tá conseguindo. Além em Riborel, apesar de já estar valendo, não tava sendo aplicada tanto pelo judiciário, polícia. Eu falei assim, calma aí, essa é a nossa luta. E como é que eu vou negar de um apoio para um pai, de um pai para o outro, depois de tudo que eu vivi? E aí o professor Carlos André nos procurou, nós temos esse podcast no Rio, ele achou interessante, nós gravamos lá junto, não muito se atendo ao caso, até porque o caso está em segredos de justiça, muito falando dessa luta desse pai, porque o que ele está vivendo é que outros pais estão passando nesse momento aqui e no Brasil inteiro. E esse pai, com toda a materialidade, com toda a demonstração, com tudo que tem, ainda assim não consegue fazer justiça. E aí vamos deixar virar um próximo Henry? Vamos deixar virar um próximo uma criança? O que precisa acontecer? A morte? Se tá todos os sinais ali acontecendo, a gente precisa fazer ações contundentes para que a gente diminua. Então, nesse sentido, esse pai nos procurou aqui de Natal e nós atendemos prontamente, gravamos juntos e, graças a Deus, após 3 dias, né? Depois ele vai falar aqui em algum momento, mas 3 dias após o Ministério Público aqui, né, recebeu a denúncia e pediu, né, para que desse prosseguimento. Essa informação que eu tenho. Então, assim,
estamos conseguindo ajudar. Para falar aqui, para todos, né, que possam comparecer, políticos, pessoas que estejam direta ou indiretamente ligadas à criança, o que nós temos hoje de efetivo no nosso país? E o que nós podemos fazer junto? Porque sozinho o Leniel não vai conseguir fazer nada. A gente precisa se unir, porque proteger a criança é um dever de todos, está lá no ECA. Está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. E foi nessa caminhada que a gente conseguiu a aprovação da lei em Riborel. E é isso que a gente traz aqui para Natal aí, para falar dessa lei tão maravilhosa aí que está salvando vidas. Leniel, fala agora sobre você. O que foi Henri Borel na sua vida? Meu filho é tudo. Eu faço um timeline, uma linha de tempo de quem é Leniel antes do Henri e quem é Leniel depois do Henri. A minha vida mudou. A paternidade, o amor. Eu comecei a entender o que é o amor verdadeiro, o puro ágape, através do Henri. Né? O meu filho, muito desejado ali, um carinhoso, um anjo. Assim, quem acompanha aí, vê as fotos do Henri, é realmente um verdadeiro anjo, um gentleman, muito carinhoso. E ver aquele crescimento, cada fase, cada pedacinho, isso para mim mudou na minha história. A minha história de amor, a minha história de carinho, de paternidade, de compaixão, de ser humano em si, né? Antes a gente nessa correria, né, do século XXI, de trabalhar, conquistar, trabalhar mais e mais, e precisa X horas por dia para conseguir se manter no mercado de trabalho. Eu sou engenheiro, 4 especializações, 2 pós, mestrado, sempre ali tentando me manter no mercado de trabalho. Eu trabalho no óleo e gás, né? Desde 2006, no mercado extremamente competitivo, e ali, assim, muito preocupado, né, com a família, com dar, com conquistar, mas e o amor? O amor eu só consegui verdadeiro conhecer através do meu filho. Então a minha história, ela se constrói ali, o Henri vira essa chave de paternidade, de amor que ele me deu. Vou perguntar um pouquinho mais e aí eu peço desculpas por certamente estar indo em alguns espaços. Fique à vontade. Mas qual é a última lembrança que você tem de Henri? Bom, para mim a lembrança, né? Eu digo que aquele final de semana, aquele último final de semana, foi maravilhoso se não fosse aquele final trágico. Tudo que o Henri quis fazer, a gente fez, né? Desde que eu pego ele, brincar onde ele quis brincar, o que ele quis comer, o que ele quis comprar. Nós fomos numa festinha infantil no sábado, ele brincou, pulou, fez tudo que ele queria. No domingo acordamos, aí tomamos café, aí fomos no shopping, fomos almoçar onde ele queria. Assim, tudo ali muito perfeito. Apesar, né, do Henri não tá querendo, né, voltar depois ali, era uma reação que ele já estava demonstrando de não querer voltar para casa da mãe, mas o que estava sendo construído, né, pela mãe ali, pela avó e tudo mais, que aquilo era fruto da separação. Eu falo aqui, mas muitas pessoas não sabem, né? Desde que eu separei da Monique e o meu filho faleceu, deu apenas 6 meses. Desde que 6 meses? 6 meses apenas. Eu ainda estava me curando, eu ainda estava lidando com o processo de separação. E aí eu tô falando para quem se separou, quão difícil é um processo de separação. É advogado, é separar no papel, distribuição de bens e divisão e tudo mais, né? Aquilo ali, quem vai ficar com o Henri, né? E aí guarda compartilhada, tudo aquilo ali, fora de que depois a gente fica sabendo que a Monique, por exemplo, já estava até com o Jairo, né? Enquanto ainda casada comigo. Enfim, recuperando aquele processo ainda de separação, e veio o pior, né? Veio o falecimento do meu filho. Outra, desde que o Henri foi morar com a Monique e o Jairo naquele apartamento e ele faleceu, 1 mês e meio apenas. Foi tudo muito rápido. Então as pessoas acham que não foi 2 anos, 10 anos, não. Foi tudo muito num curto intervalo de tempo. E assim, meu filho não querendo mais ir para casa da mãe, e aí procura psicólogo. O meu filho fala que o tio machucou, vou lá e quem é esse tio? Não sabia nem quem era Jairo.
Vou lá, mando ele descer, falo com o Monique, vou acarear o que tá acontecendo. A mãe fala que aquilo tudo era invenção da cabeça do Henri, entendeu? Então, assim, tudo num curto intervalo de tempo e a nossa cabeça um turbilhão. Fora disso que nada parou. A vida não parou, o trabalho não parou, as rotinas não pararam e tudo ali. Hoje eu falo, ser técnico de jogo jogado é muito fácil. Hoje, com as informações que a gente tem, os celulares, o que ela trocou de mensagem, olhando para trás, a gente fica fácil definir. Agora, naquele momento, o que estava sendo falado é que aquilo era fruto do processo de separação. Eu sou filho de pais separados. Meu pai separou da minha mãe, eu tinha 4 anos, então eu sabia o que é ser filho de pai separado. E ali eu olho assim e falo assim, cara, meu filho dormia na minha cama comigo, junto com o Monique. Daqui a pouco não tá mais. O que tá acontecendo na cabecinha do meu filho? Então, assim, eu pensava, poxa, o final de semana, o que ele queria fazer, eu trabalhava a semana inteira para chegar na sexta-feira, pegar meu filho e fazer o que ele quisesse. Então, assim, para ele era um final de semana maravilhoso e para mim também. Então, quando ele chegava no domingo e não queria ir mais para a mãe, não deve estar querendo realmente por causa desse final de semana, tá com o pai, a casa dele, a referência de onde ele morava e tudo mais. Então, assim, foi tudo muito rápido. Nesse intervalo curto de tempo, a gente viveu muita coisa. Então, eu também divido em uma outra linha de tempo. Do que meu filho foi morar naquele apartamento com Monique e Jairo, foi onde que tudo começou ali dos problemas. Meu filho já não queria mais ir para casa da mãe no final de semana, começou a ter a verbalizar, a falar que não queria ir, e isso tudo ali deu 1 mês e meio. Eu vendo meu filho muito branquinho, vendo se tinha alguma marca, falando com a mãe, eu falo, se eu souber de alguma coisa, se eu ver alguma coisa, eu vou na delegacia. Só que naquela época, se eu chego numa delegacia de polícia e falo, não, meu filho tá falando de que ele é vítima, que o tio machucou, e nada apresente, o que a Monique iria fazer? Ela ia apresentar uma queixa contra mim, de ou alienação parental ou qualquer outra coisa nesse sentido, em relação a de que eu estava manipulando, que eu era um pai ruim. A polícia ia dar a guarda para a mãe, tirar a guarda de mim, eu ia ficar 7 meses, no mínimo, sem ver meu filho. Essa é a realidade do mundo nessa época, se não ainda hoje. Então, eu ficava super preocupado, porque uma das coisas que eu pedi na separação é que eu pudesse ver meu filho toda semana e quando quisesse. Isso a gente colocou no papel. E ali, puxa, não ver o meu filho toda semana, não ver o meu filho, isso me martirizava de uma maneira. Por quê? Eu tinha muita preocupação do que ela poderia fazer. Então, nessa caminhada ali, nessa luta, né, daquele turbilhão de coisas, esse último final de semana, para mim, foi... Nossa, quem acompanha a gente em rede social, tá ali o meu filho, a gente acorda no domingo e ele estava começando numa escolinha católica, eu também estudei escola católica, e aí ele tinha um celularzinho que eu dei para ele coloca a mãezinha do céu, e, nossa, eu na minha infância, né, quando eu estudei lá, né, na escola de freira também, eu via muito Mãezinha do Céu, e eu acho aquilo lindo e eu gravo. E ali é o último vídeo que meu filho me deixa. Leniel, você falou muito sobre o sentimento do amor. E a gente tá revivendo agora com a sua descrição também uma tragédia. Há o sentimento de vingança? Não, eu acho que a gente só chegou até aqui. Eu sei que eu dobro meu joelho todo dia. Eu lembro como se fosse hoje, tinha 1 semana e meia mais ou menos, de que o Henrique tinha falecido. E eu tava muito atribulado, assim, minha cabeça uma nuvem cinzenta. Eu não sabia, foi Monique ou foi Jairo? Foi Jairo ou foi Monique? Sabia o seguinte, 3 pessoas entraram naquele apartamento viva, naquele domingo. Henri, Monique e Jairo. E sai 2 adultos e uma criança morta naquela madrugada. O que aconteceu com meu filho? Nossa, e ali na quarta-feira, na semana seguinte, eu muito angustiado, né, o que tinha acontecido, eu ajoelho o quarto do meu filho. Para mim se tornou um altar ali, onde eu falava com Deus. E naquele dia
Eu falei, Deus, por favor, me revela, eu não aguento mais, o que que aconteceu com meu filho? E naquele dia, eu criei uma rede social, que hoje essa é a minha rede social, Leniel Borel, me procura uma ex-namorada do Jairo, e fala assim, Leniel, é você mesmo? Eu falei assim, não, sou eu mesmo. Puxa, se eu tivesse falado há 6 anos atrás, denunciado esse monstro, eu teria salvo seu filho. O Henri estaria aqui. E ali eu me desabo, eu falo assim, mas o que que eu... Não, Leniel, isso é um monstro. Aí ele começa a falar que quem era o Jairo. E ali eu falo assim, cara, que psicopata, que sádico, que pessoa perversa. E ela foi contando que ele fez isso também com a filha dela. Graças a Deus a menininha tá viva hoje, é uma menina linda, já é uma adolescente. E ali a gente começou a desmascarar de quem é o Jairo. Entre 4 paredes, ser perverso, um monstro. E ali eu levo ela até a delegacia, falo com ela se ela pode falar, e ela, ponta firme, foi lá e falou. E ali a polícia começa a procurar outros casos e começa a desvendar de quem é o Jairo. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente só conseguiu chegar aqui não com sentimento de vingança, mas de justiça. Porque nós temos um Deus de justiça. Então, sim, eu sempre botei na mão de Deus e eu tenho pena da vida daqueles dois. Na verdade, eu queria muito que eles se arrependessem pela alma deles, né? Agora, a justiça vai ser a de Deus, que é a mais completa. Leniel, desde que a gente começou essa entrevista, eu vejo uma imagem em você, na sua pele. É a tatuagem Do Henri. do Henri. O que é que significa essa tatuagem? O que é que significa essa imagem que está com você 24 horas? Ah, bom, eu vou até beijar aqui que eu beijo todo dia, né? Isso aqui foi se tornou um amigo, o Gustavo Tatu, lá no Rio de Janeiro, pra mim é um dos melhores tatuadores do Brasil. Começaram a marcar ele na rede social, pô, pode dar essa homenagem pro Leniel, do Henri, e aí ele me chamou, e aí eu relutei no primeiro momento, e depois fui lá até ele, e era ele chorando e eu também fazendo a tatuagem. Para mim, uma lembrança, eu eternizei meu filho aqui na pele. Todo dia eu lembro do meu filho. Lembro de cada minutinho. O Henri faz falta a cada segundo. Eu sinto falta de cada minutinho. E ver ele aqui, para mim, é uma forma de eu lembrar dele. Toda hora, todo minuto. Ele sempre sorrindo. Não achei, eu não lembro de nenhum momento do Henri sorrindo. Só tem fotos lindas, vídeos lindos, sorrindo, feliz como uma criança, como um anjo. Então, eternizei ele aqui na pele e para mim o Henri tá comigo. Uma última pergunta. Você disse nessa entrevista que o Henri foi uma virada de chave na sua vida. Sim. Daqui para frente, que virada de chave é essa de Leniel Borel? Como é que Leniel Borel, o pai de Henri, se vê daqui para frente, no futuro? Como é que você se enxerga, Leniel? Bom, seu amigo é engenheiro, né? Só que a vida perde um pouco da graça. Não posso falar, a depressão muitas das vezes tenta nos consumir. Tem dias que são mais difíceis do que os outros. O Henri faz muita falta. Mas eu volto a falar que acho que só pode fazer sentido se a gente conseguir ajudar e salvar outras crianças, de ajudar outras famílias, né? Uma vez que a violência ela está institucionalizada, né? E são números crescentes, né? Conseguimos aí aprovar a lei em Riborel, foi uma luta hercúlea para conseguir como um mecanismo de proteção, né, no combate à violência infantil. Hoje a lei em Riborel está salvando crianças, está dando cada medida protetiva hoje que é dada em cima da lei em Riborel, é um novo Henri que a gente salva. É o Henri ali eternizado. Então, hoje, eu acho que minha vida é em prol de ajudar outras crianças, ajudar outras famílias, fazer com que outras crianças sejam salvas e me doar, né? Eu acho que é do luto em luta, de uma coisa tão terrível em bem, né? E é isso, acho que até o meu túmulo, até o caixão, vai ser lutando, vai ser tentando ajudar para que a gente consiga
dar voz às crianças e combater a violência no nosso país. Leniel Borel, que transformou o luto em luta. Leniel Borel, que comanda a Fundação Henri Borel. Sim. Leniel Borel, que percorre o Brasil levando a luz de Henri e jogando luz sobre casos que endossam e que engrossam essas estatísticas tão tristes. Muito obrigada por essa Obrigado, entrevista. quero agradecer, pedir quem está nos ouvindo aqui que nos ajude, sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Peço apoio, que nos sigam na rede social. No BastaCast. No BastaCast, assistam lá os programas. A gente está dando, através do BastaCast, voz a quem não tem voz. A gente está no BastaCast falando sobre justiça de casos terríveis que nos procuram, pessoas que precisam de justiça e não a têm. E a gente precisa de ajuda. Né? Sozinho eu não consigo manter a associação, sozinho a gente não vai conseguir chegar em grandes lugares. Hoje a Associação Henri Borel, em 1 ano e um pouquinho, a gente atendeu mais de 2.000 crianças vítimas de violência, e é de tudo, violência física, psicológica, moral, sexual, coisas terríveis que nenhum ser humano, né, o homem comum acha que possa ter. Mas está aí e a gente precisa de ajuda para que a gente consiga em vários locais, porque 84%, Ana, da violência, ela é dentro de casa, é com pessoas próximas, é pai, mãe, padrasto, madrasta. Então, assim, a gente precisa chegar. E por isso, deixo aqui no final que as pessoas denunciem, porque é através da denúncia que a gente vai conseguir salvar vidas. Muito obrigada. No próximo episódio, mais uma história, mais um testemunho, mais uma experiência que a gente compartilha juntos aqui no Ana Ruth Entrevista. A gente se encontra.